Capítulo 17, Rota Negra, Parte 6, Yonvou olhou para a palma da mão esquerda. Clank! Clank! Os dentes serrilhados estalaram como se estivessem clamando por comida. Embora a espada não falasse com ele ou se comunicasse de qualquer forma, Yonvou ainda podia sentir seu desejo carnal. Então, esta é a espada vampírica. Yonvou sorriu friamente enquanto olhava para o abismo escuro que estava abaixo de seus dentes. Agora que eu tenho isso, embora ele tenha adquirido uma habilidade excelente, Yonvou não sentiu nenhuma mudança particular em si mesmo. Ele sentiu como se tivesse adicionado outra habilidade à sua lista. No entanto, ele estava se sentindo bastante confiante e agarrou a espada vampírica com ainda mais força. As mandíbulas se fecharam e voltaram à forma de espada, mas Yonvou ainda podia sentir sua sede. Então, vamos saciar sua sede por sangue? Bam! 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 As formigas ainda estavam batendo no portão, e Yonvou agarrou a maçaneta e abriu as portas. Cric! Uma formiga gritou e colocou um pé dentro. Yonvou saltou para frente, ativando o fortalecimento dos sentidos e a vontade da luta ao mesmo tempo. Ele tinha 5 minutos mais uma vez. Crack! Ele balançou sua adaga e as pernas da formiga estalaram como se fossem feitas de isopor. Yonvou deu um pulo, pisou na formiga e saltou no ar. Abaixo dele, um enxame de formigas gritou de raiva, na esperança de massacrar o criminoso que havia destruído sua toca. Em meio a isso, Yonvou facilmente avistou a rainha formiga. A monarca também notou Yonvou, e, assim que o fez, ela abriu suas asas rasgadas, expandindo seu corpo tanto quanto possível. Embora ela estivesse cega, parecia que ela podia rastrear seus movimentos por outros sentidos. E foi usando esses sentidos que ela investiu contra o genocida humano ferozmente, com as pernas restantes. Yonvou não tentou evitá-la e, em vez disso, pousou diretamente em cima de sua cabeça. Seus movimentos ficaram muito mais rápidos. A rainha formiga bateu as mandíbulas como se ordenasse que ele descesse e, depois, girou a cabeça. Yonvou abriu a palma da mão esquerda e colocou-a sobre a cabeça da rainha enquanto gritava uma ordem. Devore! A energia escura se solidificou sob sua mão esquerda e revelou suas presas. Crunch! Ele cravou os dentes da espada profundamente na cabeça da rainha formiga. A espada sugou seus fluidos corporais em uma velocidade assustadora. Você absorveu vitalidade e energia. A proficiência da habilidade espada vampírica de Batory aumentou. 1,1%. Cric! A rainha formiga gritou de dor lancinante. Mesmo quando ela foi envolvida pelas chamas, cega ou amputada, ela nunca gritou tão alto. Yonvou agarrou-se à sua cabeça como um cavaleiro em um touro enlouquecido, afundando a mão esquerda ainda mais para sugar tudo para fora da rainha. Enquanto as mandíbulas dentadas estalavam, enormes quantidades de sangue e fluidos corporais foram sugados para seu braço esquerdo. Yonvou também sentiu uma substância diferente sendo sugada por seu braço, era a fonte de todo o poder mágico, mana. A mensagem dizia que eu iria extrair vitalidade e energia. Ela estava falando sobre isso. Ele sentiu algo se acumulando em algum lugar de seu corpo. Você absorveu vitalidade e energia. Sua força aumentou em 1 ponto. Sua saúde aumentou 2 pontos. À medida que as mensagens se acumulavam em um ritmo rápido, a rainha das formigas começou a definhar. Seu corpo secou e seu exoesqueleto desmoronou como um castelo de areia, enquanto ela se empalidecia com a perda de sangue. Suas lutas também ficaram mais fracas e logo terminaram. Assim que a habilidade parou, seu corpo, que parecia tão seco e empoeirado como o de uma múmia, caiu no chão como pedra. Tut! A rainha formiga morreu. Ding! Você matou o boss, o exército de formigas azuis e a rainha formiga. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 300 karma adicional. As formigas do exército azul foram desmoralizadas. O túnel de formigas logo entrará em colapso. Cric! Depois de ver a morte de sua rainha, as formigas gritaram em descrença e começaram a se afastar de Yonvou.
Elas haviam perdido a líder que as protegeu, e que elas protegeram por sua vez, e agora, tinham que enfrentar aquele assassino, que, claramente, poderia se alimentar delas. Yonvou levantou-se lentamente e se virou para as formigas militares. Seus olhos brilharam vermelhos. Você obteve um pedaço do coração de chama e a crista gelada. Progresso atual, 35,9%. A porcentagem de progresso dobrou abruptamente. A espada vampírica de Batory havia extraído tudo da rainha formiga, e Yonvou nem precisava comer musgo branco. Era um método muito mais eficiente, já que ele não precisava se preocupar em consumir o coração, agora que podia drenar energia diretamente dos monstros. Ao saber isso, Yonvou sorriu. Ainda havia muitos monstros por aí, com as peças de que ele precisava, e cada um deles agora se tornaria uma presa apetitosa. Segurando sua adaga em um aperto reverso, ele se atirou no resto dos monstros. Você obteve uma peça. Você obteve uma peça. Você matou 311 formigas do Exército Azul adicionais. Você destruiu o túnel de formigas. Karma adicional será fornecido. O tutorial era um canal que direcionava novos desafiadores para a torre. Naturalmente, vários clãs, rankers e guardiões prestavam muita atenção aos eventos internos, e havia uma intensa competição para cada parte tomar uma dessas estrelas para si. Além disso, esta rodada em particular foi particularmente interessante por causa de um número notável de participantes novatos. 2 filhos do rei marcial da tribo do Chifre, uma tribo marcial, conhecida por ser o grupo de combate mais forte, e havia também um espadachim de ascendência marcosiana. Ele veio de uma terra cercada por um deserto árido e famosa por mercenários excepcionais. Além desses 3, havia também uma dupla de novatos, Khan e Doyle, que eram mais popularmente conhecidos como a dupla idiota. Eles mal haviam participado do tutorial, mas continuavam dizendo que pretendiam se tornar os melhores classificados. Embora parecesse uma falsa bravata, eles eram filhos de altos escalões e também provaram sua excelência no tutorial, demonstrando que não precisavam contar com a fama de seus pais. Suas habilidades garantiram que outros jogadores os apelidassem. Bloodsword Forte Tail eram os apelidos. HMM? Esse lugar já estava aqui antes. Eu nunca percebi isso. No mínimo, ele é bom o suficiente para encontrar um lugar como este. Mas, tem certeza que ele está aqui? O que eu disse é o que eu disse. Ele deve estar aqui. Se você não acredita em mim, por que simplesmente não volta? Ah, quem disse que não acredito? Por que você está tão salgado? Doyle respondeu a Khan, o jovem de cabelos desgrenhados, com um bocejo e olhou para o lado. Khan sorriu e colocou o braço em volta do ombro de Doyle. Esse último parecia irritado, mas, ainda assim, ele ainda seguiu Khan através da passagem pelo calabouço. Eles estavam perseguindo Yonvou depois que decidiram, na sala de espera da seção B, segui-lo. Khan estalou levemente a língua enquanto se movia pela masmorra. Parece que alguém tem caçado muitos monstros. Da entrada até este ponto, Khan e Doyle só encontraram carcaças que liberavam um fedor pútrido na masmorra. Os monstros teriam sido oponentes formidáveis, até mesmo para jogadores confiantes como eles, e que fizeram justiça à reputação da Rota Negra. Os dois perceberam que o jogador que estavam perseguindo havia lutado no início. Havia vestígios de uma batalha feroz espalhada ao redor. Eles se perguntaram como ele poderia se mover com o que deveria ser um corpo terrivelmente ferido, mas, conforme eles entravam na masmorra, eles descobriram que os resultados das batalhas ferozes estavam ficando mais desequilibrados. É incrível. Como será que ele cresceu tão forte tão rapidamente? O jogador tinha definitivamente levado a melhor. Neste ponto, ele estava caçando os monstros, em vez de vice-versa. Os monstros aqui não eram mais fracos do que os anteriores. É engraçado dizer isso, mas os traços aqui mostram que os monstros dentro da masmorra podem ter sido ainda mais fortes. Khan e Doyle tinham originalmente seguido Yonvou por diversão, mas agora estavam ficando sérios. A atitude lúdica de Khan havia se tornado sombria.
Doyle se sentiu estranho quando percebeu a mudança na atitude de seu irmão. Ele raramente via o irmão tão sério, ele tinha uma expressão no rosto que só aparecia quando encontrava uma pessoa que reconhecia ser um verdadeiro rival. Isso significava que Yonvo estava crescendo tão rapidamente que eles não podiam dispensá-lo. Em algum momento, eles encontraram sinais de fuga de monstros. Enquanto fugiam do jogador, eles deixaram seus territórios e invadiram os territórios de outros monstros, levando a escaramuças entre eles. Um jogador que até aterrorizava monstros. Khan e Doyle perceberam que não podiam mais tratar a situação como uma piada, especialmente depois que encontraram um cadáver que parecia ter sido sugado, até secar. Doyle se virou e olhou para Khan. Jung. Eu sei. Isso não é mais engraçado. Khan apertou os lábios com força e assentiu gravemente. Como diabos ele encontrou isso? Quando fizemos nossa busca, não notamos nada parecido com isso, ele murmurou. Drenagem de energia. Esse era o termo genérico para uma habilidade que roubava a saúde humana de um oponente. Era extremamente raro encontrar um artefato ou habilidade na torre com dreno de energia. Eles nunca esperaram que alguém que ainda estava na seção B do tutorial possuísse tal habilidade única. Poderia haver uma peça escondida aqui. Os olhos de Khan brilharam enquanto ele acariciava o queixo em contemplação. Este era um jogador que não apenas limpou a seção A por conta própria, mas também encontrou um artefato raro ou habilidade de uma peça oculta. Khan estava ansioso para se juntar ao jogador. Era raro encontrar alguém com tanta habilidade. Mais cedo ou mais tarde, a notícia se espalharia no tutorial, todos os outros clãs o procurariam com fome. Ele teve que tomar medidas antes que isso acontecesse. Doyle olhou nos olhos de Khan e acenou com a cabeça, como se tivesse lido sua mente. Enquanto eles se preparavam para continuar procurando por pistas, eles ouviram monstros correndo mais adiante na passagem. Crick. Khan e Doyle moveram-se rapidamente em direção à origem do ruído. Yonvo perfurou a testa de uma salamandra marrom com sua adaga e colocou a mão esquerda em sua cabeça. Devorar Crunch. Sua mão esquerda estava estendida enquanto ele enfiava os dentes serrilhados na cabeça do monstro. A espada começou a sugar fluidos corporais e vitalidade em um ritmo rápido. Yonvo tinha feito isso tantas vezes que se acostumou com a sensação. Graças à sua proficiência aumentada, sua velocidade de extração aumentou, desde quando ele matou a rainha formiga. Por fim, chegou o momento que Yonvo esperava ansiosamente. Você matou a salamandra de escamas marrons. Número de monstros caçados. 1000 requisitos máximos para sua missão foram atendidos. Você obteve um pedaço do coração de chama e a crista gelada. Progresso atual. 102,1%. Todas as peças foram coletadas. Não demorou muito para ele varrer o túnel de formigas e eliminar todos os monstros restantes. Ele construiu seus atributos enquanto matava as formigas de exército e se tornou mais eficiente em reunir as peças graças à espada vampírica. No final, Yonvo conseguiu coletar tudo o que precisava nesta masmorra. Crunch. Crackly. O coração de chama e a crista de gelo concluídos começaram a agir em seu corpo. Seu corpo está passando por mudanças lentas. Yonvo podia sentir uma grande mudança interior que estava além de qualquer coisa que ele experimentou ao juntar pequenos pedaços. À medida que seus músculos se dilaceravam, seu corpo começou a eliminar os resíduos pelos poros. Sua pele ferida se desfez e se soltou, e suas juntas amoleceram quando algo apertou entre seus ossos. Ele estava com muita dor, mas a adrenalina se espalhou como um incêndio, e um prazer indescritível o percorreu. Algo começou a girar rápido e ferozmente por seu corpo. Era a tão aguardada mana. Capítulo 18, Rota Negra, Parte 7. O corpo de Yonvo estava passando por mudanças extremas. A mana estimulou cada canto de seu corpo, fazendo seu equilíbrio interno entrar em colapso enquanto o restaurava ao mesmo tempo. Crunch. Crackly. Muito tempo passou. Coração de chama e crista de gelo foram concluídos. Você adquiriu um novo corpo, reforço físico. A afinidade com o elemento fogo aumentou em 30.
A afinidade com o elemento água aumentou em 30. Como de costume, a mana se espalhou por todo o seu corpo, deixando apenas rastros para trás. Visto isso, ao contrário de suas expectativas, parecia que demoraria um pouco mais para ele se acostumar com a mana. Mas, tudo que restava foi alcançado com sucesso. Ufa! Yonvou exalou. Todo o cansaço acumulado pareceu desaparecer, fazendo sentir-se com energia novamente. Janela de status jogador. Yonvou chá características. Sangue frio, físico reforçado força. 81 destreza. 83 saúde. 89 poder mágico. 21 habilidades. Olhos dracônicos, 5,2%, sentido fortalecimento, 25,9%, precognição, 0%, resistência física, 10,2%, vontade de combate, 7,1%, espada vampírica de Bathory, 3,2%. Yonvou ficou muito satisfeito com suas estatísticas aprimoradas. Graças à energia dos monstros que ele drenou usando a espada vampírica de Bathory, suas porcentagens aumentaram abruptamente. Mas, o que mais agradou Yonvou foi seu novo traço, o reforço físico. Características. Reforço físico. Descrição. Coração de fogo e carne de gelo. O elemento fogo e gelo fundidos concedem um grande nível de imunidade e resistência. A fadiga não aumentará facilmente. Coração de chamas. Um coração que abraça a energia do fogo aumenta a resistência cardiorrespiratória e o poder de cura. A resistência aumentará realmente muito. Crista de gelo. Torna o corpo mais resistente e aumenta a resistência ao impacto físico e maldições. O reforço físico endureceu o corpo e o tornou incansável. A sua capacidade de autocura reduzia o risco de sofrer ferimentos graves durante situações críticas. No entanto, ainda havia outra razão pela qual Yonvou precisava dessa característica. A melhora corporal foi confirmada. O corpo é forte o suficiente. O processo de sucessão interrompido será retomado. 6%, 7%, 12% progresso atual. 21,3% seu status atual mudou de corpo de dragão incompleto para corpo de dragão imaturo. Eu consegui. Yonvou falou a cerrar os punhos. Entre as razões pelas quais ele precisava deste corpo fortalecido, duas se sobrepunham às imediatas: obter uma vantagem nas competições extenuantes da torre, e retomar o processo de sucessão do corpo dracônico, interrompido por sua fraqueza. O processo de sucessão exigia um vaso forte, que por sua vez contava com um físico reforçado. Mas isso é apenas o começo. Eu tenho que continuar refinando o meu corpo ao máximo, porém, visto as suas conquistas, a fundação já estava pronta, então Yonvou só precisava avançar de forma constante, conforme ele havia planejado. Enquanto apreciava a sensação de seu corpo alterado, Yonvou lembrou da mensagem pendente do sistema, que ele havia recebido quando entrou, pela primeira vez, na masmorra. Agora era hora de reclamar suas recompensas. Você adquiriu 1.500 de karma. Você fez uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 500 karma adicional. Recompensas adicionais serão fornecidas. Selecione sua recompensa. Lista de recompensas. Artefato 1. Lâmina mágica de sangue. Artefato 2. Sabre da joia das profundezas. Artefato 3. O valente. Habilidade 1. Espírito inquebrável de Canusha. Habilidade 2. Ataque rápido. Habilidade 3. Olhos de serpente. Yonvou sorriu enquanto examinava a lista de recompensas. Foi a primeira vez que ele teve a chance de selecionar sua recompensa, e ele viu alguns itens excelentes que já havia visto no catálogo do misterioso comerciante. Ainda assim, foi um pouco decepcionante o fato de ele poder selecionar apenas uma recompensa, mas Yonvou não se preocupou muito com isso. Ele rolou até o final da lista e encontrou o que queria. Recompensa 98. 2.000 karma adicional. Ele tinha conseguido tudo o que era possível da seção B, da espada vampírica de Bathory ao reforço físico, e presumiu que deveriam ter mais recompensas a partir desse ponto. Logo, tudo naquela lista parecia desnecessário. No entanto, o que mais faltava a Yonvou agora eram pontos de karma.
E é claro que, mesmo ao adicioná-los, ele ainda precisaria de muito mais karma para atingir a pontuação máxima possível. Visto isso, Yonvou tocou no prêmio número 98 imediatamente. 2.000 karma adicional foi selecionado como sua recompensa. Você adquiriu 2.000 karma. Depois disso, mais mensagens adicionais surgiram. Sua classificação no tutorial foi atualizada. Deseja registrar seu nome na lista de classificação. Finalmente cheguei à lista de classificação. A lista de classificações dos 300 primeiros colocados era fornecida pela torre. Frequentemente, haviam grandes anúncios, sempre que ocorria uma mudança significativa no ranking, a fim de encorajar os jogadores. Embora Yonvou tenha chegado ao top 300, ele não queria colocar seu nome na lista. Era o suficiente saber que ele tinha feito isso, e não havia vantagem em se registrar. Seu nome na listagem apenas provocaria a hostilidade dos outros classificados. Tendo esse raciocínio em mente, ele balançou a cabeça. Negar registro negado. Você será mostrado como desconhecido no ranking. Você pode alterar essa configuração a qualquer momento. Classificação do tutorial 1. Edora, 57.111 pontos, 2. Punch, 55.982 pontos, 3K, 50.473 pontos, 281. Desconhecido, 6.700 pontos. Você estou em 281º lugar. Ele havia começado tarde, mas, finalmente, estava alcançando os melhores classificados. Embora ninguém acreditaria se ele contasse que ele conseguiu acumular 6.700 pontos de karma antes de passar pela seção B do tutorial, a sua alegria por esse fato não durou muito. Estou feliz por estar no ranking, mas por que a diferença é tão grande? Yonvou estreitou os olhos enquanto percorria a lista novamente. Talvez os jogadores líderes sejam melhores do que eu esperava. Ele observou que os jogadores geralmente acumulam cerca de 50.000 pontos, no máximo. Seu irmão coletou cerca de 52.000 karma e ficou em segundo lugar no final do tutorial. No entanto, embora ainda houvesse muito tempo antes de terminar o tutorial, já havia 3 pessoas com mais de 50.000 karma. Edora, Punch, K. Quem são eles? Se eles tivessem se juntado ao tutorial em rodadas diferentes, cada um teria alcançado o primeiro lugar facilmente, mas agora, Yonvou tinha que competir com todos aqueles jogadores na mesma rodada. Yonvou fechou a lista de classificação enquanto gravava aqueles 3 nomes em sua memória. Meu progresso ainda não é o suficiente. Eu tenho que acelerar muito. Havia uma lacuna de 50.000 pontos de karma entre ele e os melhores. Como eles também estavam avançando rapidamente, Yonvou precisava avançar muito mais rápido. Cada coisa no seu devido lugar. Tenho que chegar à seção e o mais rápido possível. A próxima peça oculta que Yonvou tinha como alvo estava na seção E. Era onde o cara que ele procurava morava. Não havia nada de interessante nas seções C e D, e, sabendo disso, Yonvou planejava passar por essas seções o mais rápido que pudesse. Enquanto organizava seus pensamentos, Yonvou embainhou sua adaga na cintura e, então, começou a se mover em direção à saída daquela masmorra, agora fétida, devido a cadáveres de monstros. Ao se aventurar pela passagem que levaria à saída da masmorra, Yonvou estreitou seus olhos e olhou na direção da saída. Logo depois, ele puxou sua adaga e segurou-a com força em sua mão direita. Ele podia sentir 2 figuras desconhecidas além de sua linha de visão. Jogadores. Os sons que monstros e jogadores faziam eram bem diferentes, então ele tinha certeza de que não estava enganado. Mas nunca vi nenhum outro jogador aqui. Ele estava se perguntando se outra pessoa havia encontrado este lugar. Yonvou esperava não encontrar ninguém tanto quanto possível, mas, como havia apenas uma saída, ele se moveu com cautela. O que deixava Yonvou nervoso eram suas habilidades. Eles podem ser fortes. Seus sentidos lhe disseram que eram pelo menos tão fortes quanto ele. Mesmo com a espada vampírica e o físico reforçado de Bathory, ele não tinha certeza se conseguiria vencê-los. Talvez eles estejam atrás de mim. Yonvou agarrou sua adaga.
Yon-Woo se perguntou por que especialistas como eles ainda estavam na seção B. Não era provável que tivessem tropeçado cegamente na masmorra, e fazia mais sentido para ele que estivessem em busca de vingança. Era possível que fossem jogadores de Aranguedan, na esperança de vingar os jogadores que ele havia machucado quando ajudou Yu. Embora ele não soubesse por que homens tão poderosos seriam lacaios em Aranguedan, o ex-militar não podia deixá-los fazer o que queriam, então ele manteve sua presença escondida. Assim que os dois jogadores viraram a esquina e mostraram seus rostos, Yon-Woo balançou sua adaga, mirando na cabeça do mais próximo. Era um menino com cara de bebê, cabelos desgrenhados e olhos sonolentos. Svish! O menino percebeu o ataque e seus olhos se arregalaram. Ele instintivamente tentou se afastar, mas parecia que suas ações eram tarde demais. Doile! Nesse momento, o jovem que caminhava ao lado dele balançou a espada enquanto puxava o menino para o lado. Clang! A adaga de Yon-Woo foi bloqueada no meio de seu arco. Pareceu ricochetear, mas ele percebeu que se partiu ao meio. A espada do jovem era feita de metal de alta qualidade. Assim, Yon-Woo percebeu que sua emboscada havia falhado e saltou para longe dos dois jogadores, enquanto retirava mais duas adagas. Doile, o garoto que acabara de ser atacado, caiu no chão, ofegando por ar com o rosto pálido. Kan, o outro jovem, enlouqueceu e gritou com Yon-Woo. O que diabos você está fazendo? Yon-Woo semicerrou os olhos para eles. Você é de Aranguedan. O que você quer dizer com Aranguedan? Yon-Woo percebeu que os dois não tinham nada a ver com Aranguedan. Se eles estivessem aqui para atacar, não estariam parados conversando com ele. Além disso, os reflexos que salvaram Doile e bloquearam sua adaga foram os de um especialista. Claro, era possível que eles estivessem ensinando para fazê-lo relaxar a guarda, mas um especialista como esse não precisava mentir. Então por que você estava me seguindo? Kan ficou um pouco surpreso ao descobrir que Yon-Woo havia notado o que eles estavam fazendo, mas franziu a testa imediatamente. Isso não significa que você deve atacar as pessoas sem perguntar por que. Se você estivesse sendo perseguido por um estranho com intenções desconhecidas, você não presumiria que eles não estavam tramando algo de ruim também. O que ele disse fazia todo o sentido, e Kan ficou pasmo com seu raciocínio. Que porra é essa? Por que ele fala tão bem? Ele tinha acreditado que Yon-Woo seria o tipo conciso e silencioso por causa de sua máscara branca assustadora. Mas, ele não podia simplesmente se acovardar. Nesse tempo, Doile superou o choque e se levantou. Mesmo tendo sido pego de surpresa, o garoto também levou um choque com os olhos selvagens de Yon-Woo, cuja ferocidade era ainda mais intensa do que na sala de espera. Por um segundo, Kan olhou para Yon-Woo, mas logo ele suspirou. Mesmo que eles tenham sido emboscados, eles foram os responsáveis pelo problema em primeiro lugar. Ele devia a Yon-Woo um pedido de desculpas por isso. Ademais, ele não poderia causar uma má impressão de si mesmo quando estava aqui para recrutá-lo. Tuchkan enfiou a espada no chão e disse, sinto muito. Eu não pensei direito nisso. Doile também abaixou a cabeça. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Ele achava que os jogadores em geral eram egocêntricos e narcisistas, para não dizer cheios de orgulho. A maioria deles não admitiria nenhum erro, mesmo se fossem pegos em flagrante, mas esses dois estavam inocentemente admitindo seus erros. Yon-Woo percebeu que eles não tinham más intenções e relaxou. Ao colocar as adagas de volta no lugar, ele disse, tudo bem. Declare a que veio. Kan sorriu maliciosamente e gritou com grande confiança, você deveria se juntar à minha tripulação. Foi uma declaração curta, sem qualquer raciocínio ou lógica. Doile virou a cabeça envergonhado. Yon-Woo franziu a testa. Quem diabos é esse idiota? Continua no próximo vídeo.